Seja bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue. Eu sou Michael Keller, essa é minha esposa. Ana Carolina. Fica com a gente e vamos hoje falar um assunto bem bacana hoje sobre casamento. Disciplina no casamento. E você, tem disciplina no casamento? Disciplina no casamento. E o que é disciplina no casamento? Você sabe dizer o que é disciplina no casamento? Como você acha que pode ser feita a disciplina no casamento? Eu acho que a disciplina no casamento, ela leva o casal para um propósito só. Ela une os dois de uma forma que eles possam viver mais tranquilos e de forma mais harmoniosa. Isso, ajuda os dois a nutrir um relacionamento saudável, de uma forma realmente mais tranquila, de forma a nutrir ela um relacionamento saudável, né? Existem alguns pontos que a gente vai tratar hoje, que no total são 7 pontos sobre disciplina no casamento. Então vai ter um assunto bem legal para ficar com a gente. Se você ainda não curtiu, curte e compartilha com quem precisa, principalmente com o seu cônjuge. O primeiro tema que a gente vai falar hoje é comunicação no casamento, né? Então a comunicação no casamento foi um do podcast, nosso primeiro podcast. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, que a gente vai falar sobre comunicação lá, muito mais detalhada, né? Porque a comunicação no casamento, ela tem que ser uma comunicação honesta, uma comunicação aberta. E tem várias formas de se comunicar no casamento. Então, assim, o primeiro podcast explica mais sobre isso, que é a comunicação, né? A comunicação ela tem que ser respeitosa, tem que ser uma comunicação clara, evitar sinais, evitar comunicações não verbais. A gente falou tudo isso no nosso primeiro podcast. Então, sim, se a pessoa não assistiu ainda, tem chance, volta e assiste lá. E depois você volta e vem assistir esse aqui. É isso aí. O segundo tema é respeito no casamento, né? Respeitar não é só respeitar o outro na forma de não falar alto, de não gritar, é respeitar as opiniões, respeitar os sentimentos. Então, respeitar o outro é respeitar em todos os sentidos da vida, né? Para gerar um relacionamento bem saudável. E o que você acha que a gente pode complementar para quem está nos assistindo sobre respeito no casamento? Quando nós respeitamos o nosso cônjuge, eu acho que nós nos colocamos no nosso lugar e damos a ele o lugar que é dele, né? O nosso cônjuge, ele precisa ser honrado como o líder da nossa casa. Nós também falamos isso no nosso segundo podcast, se eu não me engano. Então, quando eu sei o meu lugar, eu respeito o lugar do meu cônjuge, não entro no terreno que é dele, digamos assim. Mas também eu dou a ele o lugar de honra dentro da minha casa e trazendo, pensando dos dois lados, né? O marido, ele também deve respeitar a mulher, sabendo que os dois são diferentes. Os dois pensam diferentes. O homem ele pensa mais, a mulher ela é mais sentimental. Então, quando eu sei quem é o meu cônjuge, eu conheço o meu cônjuge, eu conheço o que ele pensa, às vezes até o pensamento do nosso cônjuge a gente já começa a aprender, né? Então, quando eu sei quem é o meu cônjuge, quando eu tenho essa vivência no dia a dia, eu começo a respeitar os pensamentos dele, respeitar o espaço dele, respeitar a fala dele e não entrar, às vezes, em lugares que não são meus. Eu penso que respeito é muito mais do que o falar, mas ele envolve muitas outras coisas. Mas você quer dizer assim, não entrar no lugar que não é meu. O que seria uma forma de explicar isso melhor para quem está nos ouvindo? Por exemplo, nós falamos sobre finanças. Quando eu respeito o meu cônjuge, eu dou a ele a clareza do que eu faço no meu dia a dia. Então, isso para mim é respeito. Eu digo para ele o que eu fiz, uma forma de respeito nas finanças. Eu não falo para o meu marido igual algumas pessoas fazem, a gente vê até meme aí na internet. Ah, você não lembra desse sapato? Já tem tanto tempo que eu comprei. Dessa forma eu estou desonrando, estou desrespeitando meu marido. Então, quando eu tenho uma comunicação clara, eu tenho as nossas finanças são claras. Tudo isso a gente vai construindo um relacionamento honesto, um relacionamento respeitoso e com isso a gente tem um casamento mais saudável. Certo. Não, realmente, se a gente respeita o outro, respeita a opinião também do outro quando está conversando, num diálogo, não simplesmente, a pessoa está falando, você, não, tá bom. Isso é falta de respeito, às vezes, na conversa, na comunicação, né? A gente ouve mais, troca um pouco mais de ideias sobre o que está acontecendo para tentar ir mais a fundo e gerar um respeito realmente. Um respeito no sentido de você ouvir melhor o outro, entender o que o outro precisa. Isso é muito importante, eu acho, num casamento, né? E a gente também precisa entender que nós somos diferentes. E se somos diferentes, como eu disse, né, nós pensamos diferentes. O homem pensa porque já é
é da criação, né? O homem, por exemplo, ele tem o instinto de sobrevivência, então ele pensa mais rápido. A mulher, ela é mais emocional. Então, se eu sei disso, eu preciso compreender todas as outras coisas que nós também seremos diferentes, né? Já pensou se nós fôssemos todos pés, todos mãos? Não, cada um tem a sua função, cada um é de uma forma diferente e a gente precisa respeitar também a forma do outro de ser. É isso aí. Então, o nosso segundo a gente já falou, nós vamos pro terceiro, que o terceiro é compromisso, né? Compromisso no casamento é demonstrar o comprometimento com a relação e fazer o esforço para resolver conflitos de maneira construtiva e positiva. Então, a gente tem que tentar mostrar para o outro que a gente está comprometido de verdade, né? Eu tô com você e a gente vai até o fim, custe o que custar. Se a gente aceitou esse desafio junto, a gente vai encarar junto. Então, o compromisso é isso. Ó, decidimos hoje tomar uma decisão de comprar um carro. Então, esse é um compromisso que eu estou fazendo juntos para comprar. Eu não vou sair comprando algo sem te informar. Uhum. Então, eu acho que ter esse compromisso no relacionamento é muito importante e manter mais saudável, né? Porque às vezes a pessoa toma decisão, como você falou, compra ou não fala. Então, assim, se você não tem um compromisso de compartilhar as coisas, de falar realmente o que está envolvido, como é que você quer fazer, acaba gerando alguns conflitos, né? E a melhor maneira de tentar resolver esses conflitos juntos, alinhar junto o pensamento, alinhar junto o que cada um pensa, para onde quer ir, se está no mesmo barco, a gente tem que remar para o mesmo lado, né? Eu penso assim, quando nós casamos, a nossa primeira missão não é ser feliz. Muita gente fala ao contrário do que é a realidade do casamento. O nosso primeiro propósito no casamento não é ser feliz. Se eu pensar nisso, eu já vou me frustrar. Porque se você entrar no casamento pensando em ser feliz e se eu entrar no casamento pensando em ser feliz, vamos ser dois sanguessugas. Um sugando do outro ali todas as energias possíveis. Então, quando nós dois entramos no casamento com a missão de fazer o outro feliz, eu tenho que fazer isso a todo custo. Essa é a minha missão, te fazer feliz até o último dia. Enquanto você tiver fôlego, a minha missão é essa: tornar a sua vida mais leve e fazer você feliz. Essa é a minha missão no nosso casamento. Então, se as pessoas casam com essa missão, com certeza, elas vão fazer o outro feliz e o outro pensando da mesma forma, eu vou ser feliz também. Ah, Ana, mas no meu casamento ainda não é assim. Então, dê o primeiro passo. Seja você a primeira pessoa que vai fazer o seu cônjuge feliz e ele vai, com certeza, sentir isso, que ele precisa te devolver de alguma outra forma. E essa outra forma é te fazendo feliz também. Eu tenho certeza que essa troca vai ser real. Se você se compromete a fazer algo, o outro também acaba se comprometendo a fazer, né? Então, só usando um exemplo mais prático para vocês entenderem, se eu dou um presente para alguém, essa pessoa vai acabar te devolvendo o presente. Ela se sente responsável e a necessidade de devolver esse presente. Então, o amor é isso. Se você dá para outra pessoa, se você se entrega para outra pessoa, a outra pessoa sente no dever dela devolver isso. Porque ela, senão, ela vai se sentir culpada. Pô, só ela faz, só ele faz. Não. Os dois têm que fazer para poder ter um respeito e entender o compromisso um com o outro, né? E eu vou trazer aqui só duas referências bíblicas, né? Gênesis, a mulher, ela se sujeita ao marido. E o marido, ele ama a sua esposa. Como eu disse no começo, né? Os dois são diferentes. Então, na criação, o Senhor já sabia disso. Ele já sabia que o homem tinha mais dificuldade de demonstrar o amor e ele já sabia que a mulher teria mais dificuldade em se sujeitar ao marido. Então, até nisso tem referências bíblicas se a gente precisar. Se você precisar, procura na Bíblia que você também vai encontrar. Então, a mulher ela precisa se sujeitar ao marido. E ela só se sujeita ao marido que ela confia. Porque já pensou uma mulher que apanha do marido, ela vai se sujeitar a ele? Às vezes ela até se sujeita. Às vezes por medo, às vezes pela opressão. Mas nada melhor do que você se sujeitar em amor. E o esposo, quando ele sabe que a mulher se sujeita, eu penso que ele cuida mais, ele ama mais. E assim o casamento vai sendo mais construído e mais firmado. É isso mesmo. E o quarto item que a gente vai tratar agora é a rotina e planejamento, né? O que é rotina e planejamento? Eu anotei aqui umas observações, né? Que inclua tempo de qualidade junto, planejamento para lidar com responsabilidades e desafios do dia a dia. Então a gente até falou já sobre isso aqui, que o que é uma rotina que a gente tem um tempo de qualidade, é que nem a nossa quinta love, né? Então, a gente tem um dia na semana que a gente faz para ter uma rotina junto,
para poder estar ali aquele momento. Claro que o ideal também é a gente ter um tempo para planejar o nosso futuro, planejar o que a gente quer, planejar nosso dia a dia, planejar um mês, ó, esse mês a gente vai fazer isso, ou a gente vai fazer uma viagem tal dia. Isso é um planejamento que todo casamento tem que ter para poder evoluir junto, né? Porque não Uhum. adianta a gente querer algo, mas se o outro não sabe o que a gente quer. Então a ideia é de você ter uma rotina e um planejamento junto para poder evoluir seu casamento, para ele dar um passo a mais. Os dois têm que ser claros, né? Como a gente falou também anteriormente, eu acho em outro podcast, tem que ter um capitão e ele tem que dizer para onde nós vamos. E esse capitão, ele dando a direção, a mulher, ela se sentindo segura e confiante no marido, ela vai se sujeitar à direção que ele vai dar. Mas para isso, tem que ter uma gestão à vista. Ele tem que dizer o que a gente tem que ser, o que ele está pensando, o que a família tem que, o caminho que a família tem que seguir, e assim a gente segue juntos. E o quinto tópico do nosso tema é apoio mútuo, né? Apoiar o parceiro em suas metas, sonhos, desafios, celebrando vitórias e proporcionando conforto durante os momentos difíceis. Então, assim, quando a gente fala de apoio mútuo, é muito mais do que um apoiozinho no dia a dia. É apoiar quando você cria uma meta junto, quando a pessoa conquista aquele sonho, quando a pessoa tem um sonho, você tá com ela apoiando. Se você tem um sonho de chegar em algum lugar, seu parceiro tem um sonho de chegar em algum lugar, você tá com ela naquele momento e falar, ó, junto com você, vamos junto realizar esse sonho, vamos junto buscar esses projetos, vamos junto buscar esses desafios que a gente vai encarar junto para poder vencer. Eu acho que para nós o maior exemplo é quando a gente mudou, né? A primeira vez que a gente mudou e foi assim um apoio realmente junto, né? Porque não teria como eu falar, ah, vamos mudar pro Ceará a primeira vez, tá? Para quem não sabe, a gente já morou em Palmas, Tocantins, no Ceará e no Piauí. A gente está no Piauí no momento. Então, assim, quando a gente resolveu sair de Palmas Tocantins para ir para o Ceará, isso teve um apoio. Se não tivesse o seu apoio, se a gente não tivesse uma base legal em casa, uma decisão junta ó, de definir essas metas e sonhos, não estaríamos aqui hoje no Piauí colhendo nossos frutos, onde a gente tem criado nossos filhos. Então, acho muito importante quando a gente como casal, né, nós dois como casal, decide apoiar um outro. Então, isso faz toda a diferença no casamento. É um dos assuntos que eu até falo, né? Eu falo, gente, se você não estiver bem dentro da sua casa, você não vai estar bem em lugar nenhum. Então, a sua casa, você tem que estar bem. É o mais importante lugar da sua vida, é onde tem que estar bem. Se lá na sua casa não estiver bem, esquece, nada na sua vida vai bem. E você vai refletir isso em todos os outros lugares, né? Então, quando você está bem em casa, você está melhor em outros lugares. Quando você não está bem em casa, a não verbal vai expressar, o corpo fala, né? Se você não está bem, mesmo que você queira disfarçar, mesmo que você queira mentir, o corpo fala. Então, não adianta fingir, não adianta querer ser o que você não está sendo no momento. Se você não estiver legal em casa, vá para sua casa, trate com a sua esposa, trate com o seu esposo. É melhor do que você sair para querer ter um dia legal, mas você não vai ter. Se a sua casa não tiver estruturada, a sua casa é a sua base. Se a sua casa não tiver estruturada, nada vai estar. E quando você, é o que a gente já também falou algumas vezes na nossa vida, né? Não em podcast, mas quando você decidir apoiar o outro e você decidir abrir mão de alguma coisa, faça isso de verdade e não queira em nenhum momento falar para o seu cônjuge: ah, eu abri mão disso para que você alcançasse algo. Não, vocês estão abrindo mão juntos para vocês alcançarem algo juntos. Porque, como nós já falamos, vocês são um só. E se vocês são um só, quando um cresce, o outro cresce também. Quando um alcança um objetivo, aquilo não é mérito só dele, porque ele está fora. Isso é mérito da família. É, a vitória é dos dois, a derrota é dos dois, é na alegria e na tristeza, e assim vai. Então, gente, se você quer conquistar algo com casal, compartilhe o sonho. E não compartilha só o sonho. Curte esse sonho, aproveite esse momento. Quando alcançar aqueles objetivos, comemorem junto. Comemore as pequenas vitórias. As grandes só não, vai nas pequenininhas. Cada vitóriazinha é uma conquista dos dois, tem que comemorar junto. Pô, parabéns, a gente chegou aqui. Parabéns, você passou no vestibular, vamos comemorar junto. Parabéns, você comprou seu primeiro carro. Parabéns, tudo isso tem que ser comemorado. Comemora as pequenas vitórias para você estar nas grandes comemorando muito ainda. Então, assim, aproveite esses momentos, esteja junto, comemorando. E nos momentos difíceis, conforto.
Isso. esteja junto, confortando, dando apoio também. Não deu nada certo. Pô, perdi meu emprego. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Primeira pessoa que você tem que ligar é pro seu cônjuge. Dizer, ó, tem que conversar com você. Eu perdi o emprego, e agora? Então, assim, tem que compartilhar. É pra pessoa estar te apoiando. Falando, ah, tá vendo? Falei pra você não fazer isso. Eu falei que não era assim. Falei que você ia perder esse emprego. Não é isso. É respeito e apoio. Então, você tem que estar apoiando na alegria e na tristeza. E na tristeza é muito mais apoio. Você é o braço. Você é aquela pessoa que onde você vai deitar o braço vai falar, pô, eu preciso chorar, eu preciso abafar. Então você precisa ter esse apoio em casa. É muito importante isso no casamento. E pensando que quando você, esposa, não apoia o seu marido, ele vai se apoiar em algum lugar. Você já pensou aonde que ele vai se apoiar? Então, seja você a pessoa que vai dar o braço tanto para que ele chore, vai estar com ele nas comemorações, porque se ele não comemora com você, ele vai comemorar em algum lugar. Então, não dê a brecha, não dê o espaço para que ele comemore com outras pessoas. Não que ele não possa ter o tempo dele, os amigos, enfim, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que vocês precisam estar juntos. E estando juntos, vocês não abrem espaço para que outras pessoas não estejam no lugar que é seu. Então, ocupe o seu lugar para que não dê espaço para que outras pessoas estejam lá. É isso mesmo. Então apoie bastante um ao outro. E o sexto ponto, flexibilidade e paciência. Ser flexível e paciente, entendendo que ambos os parceiros têm defeitos e podem cometer erros. Então é muito importante você entender que quem está do outro lado no relacionamento não é perfeito. Quem está do outro lado do relacionamento é um ser humano que vai cometer erros. E você tem que entender isso, que a pessoa lá, ela erra. Mas quando ela errar, você entende, seja flexível e conversa sobre o assunto. Não adianta simplesmente saber que o outro errou e não falar mais nada sobre isso. A gente deixar passar, deixa a vida me levar, não dá certo. Eu acho que também tem que ser conversado. Às vezes pode não ser no mesmo momento, mas tem que ser colocado transparente, tem que ser claro, porque essa flexibilidade e paciência nos erros, tudo bem, mas tem que entender o que aconteceu, para não deixar que aconteça novamente isso no casamento. Às vezes a pessoa erra sem a intenção de errar. E quando você chega com um confronto em amor, porque tem um confronto de rigidez, mas tem um confronto em amor. Você vai dizer, meu bem, olha, tal dia você falou assim, 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 e não foi legal. Às vezes a pessoa não fez nem na intenção. Às vezes ela fez, sei lá, respondendo de qualquer forma rápida, e ele nem percebeu que ele falou, ou ela, né, falou de forma incorreta. Certeza, às vezes passa por despercebido, né? Isso. Então, às vezes, quando você chega e conversa, expõe que você não gostou de determinada coisa, a pessoa tem a oportunidade de se consertar ou tem a oportunidade de corrigir o ato que para ela, às vezes, é algo que ela faz no automático. E outra coisa, né, é saber que a pessoa não é perfeita. Nós não casamos com seres perfeitos. Então, aprenda a valorizar o que o seu cônjuge tem. Aprenda a valorizar, inclusive, os erros. Ninguém é perfeito e nem você é. Eu não sou perfeita. Então, uma vez eu vi um podcast do Augusto Cury e ele diz: aprenda a namorar até os erros do seu cônjuge, porque é com ele que você vai passar o resto da vida. Então, aprenda a encontrar leveza no relacionamento, inclusive nos erros, né? Nós não somos perfeitos. E se você sabe que você não é perfeito, você tem que saber que o seu cônjuge também não é. E os dois entendendo isso, vocês vão conseguir ter menos entraves, enfrentar menos guerras, né? E vão conseguir ser mais tranquilos, ter um relacionamento melhor e ter a oportunidade de se consertar quando for preciso. É isso mesmo. E se a gente pegar o sétimo ponto, ele mistura um pouco dessa flexibilidade e paciência, a gente acabou falando junto, é problemas e soluções. Então, assim, se você já vê os erros, você também vai ver os problemas e as soluções. Abordar de forma colaborativa, buscando soluções conjuntas, ao invés de culpar ou criticar. A gente acabou falando um pouco isso É no isso. 6, então, assim, quando você tiver com o seu cônjuge, tiver algum problema, vamos tentar entender realmente, vamos tentar ir a fundo. Saber, pô, por que que foi isso? Às vezes pode ser alguma coisa que ele aprendeu na vida dele, com a criação dele, alguma coisa que veio da família dele. Às vezes pra ele aquilo lá é normal, não Uhum. ofende. Às vezes, quantas vezes você já fez uma brincadeira com alguém achando que não ofende, ofende? Então no casamento também, às vezes você pode estar brincando com o seu cônjuge, uma brincadeira pra você que é normal, e pra ela é muito sem graça. E pra ela pode ser até ofensiva e Isso. machucar. Então muitas vezes a gente não presta atenção no que a gente faz intencionalmente, mas acaba causando um problema no seu casamento. E para isso você precisa procurar soluções. Soluções no sentido de tentar entender realmente o que aconteceu, o que você fez.
Mas não adianta você ficar em casa emburrado sem falar o que é também. Então você dá uma forcinha aí como esposa ou como marido e diga o que aconteceu. Só emburrar não vai resolver. Como a Tá? gente já falou, os dois pensam diferentes, né? Às vezes o homem, para ele, passou. E para a mulher, ela vai ficar remoendo, porque a mulher ela é mais sentimental, ela é mais chorosa. Às vezes tem estudos mesmo que falam sobre isso. Eu mesmo sou chorosa até. Se olhar, às vezes já Se tá. depender de mim, é vida que segue. Vambora, vambora. É vida que segue, acabou. Não, passou, passou, vambora, já foi, já foi. Então, vocês dois têm que entender como vocês são, e isso vocês precisam entender até no namoro. Às vezes, você gasta tempo demais no namoro fazendo coisas que nem deve e esquece que o namoro é para se conhecer. Então, a oportunidade de cair fora é no namoro. Depois que vocês dois estão juntos, é até que a morte os separe. Então, depois que tá junto, meu amigo, aguenta aí, segura o leme e vai embora. Enquanto Deus não levar o outro, vocês têm que segurar o barco. Uma das coisas que você falou aí do namoro é o momento, né? Eu nunca vou esquecer de uma frase, acho que foi um pastor há muitos anos atrás, falou pra mim assim, pra mim não, falou no púlpito e tal, e falou pra todo mundo. Foi a questão seguinte, às vezes você casa com alguém que não tem nada a ver com você. Porque você não observou os sinais que Deus te deu. Quais sinais que Deus te deu? Quando você foi na casa do seu cônjuge, alguma coisa, vamos dar um exemplo bem simples, tá? Você chegou lá, tava todos os chinelos jogados na porta de casa. E quando você ia pra sua casa, era tudo arrumado. Então, esses detalhes, você vê que é totalmente diferente. Então, você sabe que você vai sofrer com isso. Mas na hora você não percebe. Só que Aí você você... fica, você vai querer ir pelo amor. Ai, pelo amor. O amor, tem estudos que comprovam que o amor ele dura 2 anos e 8 meses. Eu estava estudando isso sobre uma mentoria para mulheres e o amor ele dura 2 anos e 8 meses. Então, depois desse tempo, nós já somos guerreiros, hein? Depois desse tempo, não é o amor que dura mais, não, é a persistência. Então, o namoro, o amor chega uma hora que ele vai acabar. E o que que vai ficar? É a persistência dos dois. Então, vocês precisam entender que quando vocês se casam, vocês são um só. E vocês precisam, inclusive, amar os erros, os defeitos do seu cônjuge, não dizendo que eles não vão ter consertos. Se vocês dois sentarem e acharem um consenso, vocês vão ter a oportunidade de se consertar, vocês juntos vão ter a oportunidade de se acertar, né? Mas depois que você se casa, você tem que aprender a namorar até os defeitos. É isso mesmo. Então, vamos só recapitular aqui pra gente encerrar. Primeiro, a gente falou sobre comunicação, que a gente já falou que tem um podcast somente sobre comunicação. Respeito, compromisso, rotina e planejamento, apoio mútuo, flexibilidade e paciência e problemas e soluções. Então, se você gostou, ficou até aqui, curte, compartilha. Não esquece de mandar para alguém, para o seu cônjuge, para vocês assistirem junto. O ideal é você assistir junto, que aí você já troca uma ideia, já entende o que aconteceu. Olha, esse assunto aí a gente não tratou, lembra? Vamos tratar agora, pausa e vai tratar. E eu acho bacana, assim, vocês estarem dando opiniões para nós do que vocês gostariam de falar. Qual é a dor que você tem no seu casamento que você quer que a gente compartilhe a nossa, para às vezes ajuda você a resolver a sua. Porque, como diz um ditado chinês, é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Então, se você ainda não é casado, se você namora ou é noivo e tem algum problema que você acha que a gente pode te ajudar, dê para nós a sugestão de temas, né, para que a gente possa fazer, mas que depois que você está casado, meu amigo, você vem com a gente que nós vamos ter que enfrentar o rojão juntos. Depois que tá no barco, é até que a morte separe e vamos lá. Faça tempestade ou não, Isso. vamos ficar até o final. Obrigado, gente, e até o próximo. Tchau. Tchau.